Sejam bem-vindos ao Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Eu sou o Alisson e, como sempre, estou aqui com o meu parceiro, meu amigo Guilherme. Oi, Alisson. E oi a todos que nos acompanham aqui no Ecos da Mensagem. Uma alegria estar aqui de novo, mais uma semana, firmes. Olha até onde Deus os trouxe, né, cara? Amém, é verdade. Que alegria estar aqui com patrocínio da VIPTech, Sim. da Calvary Café também. Quem mais está nos patrocinando? Eles entraram em contato, mas a gente não fechou contato. Não fechou? Vamos Então esperar tá bom. para divulgar. Tá bom. Então fechou. Lembrando que é uma conversa entre amigos e esse podcast tem o objetivo de ecoar aquilo que tem sido pregado na nossa igreja e cantado também, né? O último episódio foi um episódio especial onde a gente recebeu aqui o Moa e o Jonatas, dois irmãos queridos da nossa igreja que têm liderado o louvor e falaram um pouquinho mais sobre uma canção que a nossa igreja lançou. Se você não viu, ainda dá tempo de correr lá e assistir. Mas, Gui, vamos falar um pouquinho hoje sobre amor de Deus. Love is in the air. Isso. Mas antes disso, mano, você concorda comigo, Gui, que existe uma diferença entre conhecer e entre experimentar, vivenciar Sim. Deus? Totalmente. Totalmente. Eu acho que dentro desse assunto é um assunto que tem várias ramificações, né? A Sim. gente tem coisas para falar sobre isso. Eu gosto, assim, quando a gente fala sobre esse assunto, tem uma coisa dentre várias que eu gosto de falar. Mas, por exemplo, eu gosto de pensar, a gente conhece pessoas famosas, Uhum. né? Por exemplo, eu gosto muito sei lá, tem vários Taylor caras. Swift. Taylor Swift. Não gosto tanto do Taylor Swift. Mas, por exemplo, o Tarantino. Eu gosto do Tarantino. Uhum. Eu conheço ele, né? Conheço muito sobre as obras dele, o que ele faz, os filmes dele. Conheço ele. Mas, assim, eu nunca, nesse sentido de experimentar, eu não sou Você nunca conhecido por sentou à ele. mesa com ele? Nunca sentei. Assim, se perguntar para ele, se eu ver ele, eu vou saber quem ele é, mas ele não vai fazer ideia de quem eu sou. Uhum. Então, assim, eu acho que essa experiência envolve uma relação, um Sim. relacionamento, né? Então, experimentar é totalmente diferente do que conhecer. Mano, dentro disso, eu tô com muitas histórias hoje na Aham. agulha, tá? Sim. Mas eu vinha pensando no caminho, um outro caminho que eu fazia pra casa, assim, que eu ia andando, eu passava por um restaurante, bem pequenininho assim. Meu irmão, tinha um cheiro. Sabe aquela comida assim de vó, assim, que aquele Uhum. bifinho frito com cebola? Cara, o cheiro era maravilhoso. E eu sempre ficava, cara, qualquer hora eu vou pegar uma marmita aqui. Cara, e um dia eu peguei a marmita. E a marmita não era tão gostosa quanto o cheiro. Aham. E eu me decepcionei com aquela marmita. Mas no outro dia, eu passei por lá. E novamente, estava cheirando muito bom. Eu cheguei à conclusão que o cheiro é bem melhor do que a comida em si. Cara, e tem muita gente que quer viver um relacionamento com Deus, mas só de experiência. Uhum. Só experimentar uma cura, Sim. só experimentar uma mudança de vida, mas não quer ter um relacionamento com Deus. Eu me lembro que há muito tempo atrás, onde eu morava, tinha uma mulher que ela era conhecida como profeta, assim, reveladora, né? E muita gente ia até ela a fim de esperar ouvir a voz de Deus através dela. Uhum. Muita gente corria dela também, quando ela vinha andando em direção, assim, os adolescentes, né? Corriam de medo, assim, meu, ela vai saber como, ela vai falar que eu tô matando aula, Deus falou pra ela, enfim. Mas, entende, assim, pessoas que
correm atrás da bênção, atrás do milagre, pessoas que vão para o culto para sentir um arrepio, Sim, para sair de lá chorando, sim. e tudo isso está na experiência. Claro, mas é algo muito é o que eu veria como algo periférico Sim. dentro do relacionamento com Deus, né, são Uhum, coisas que assim, que estão no âmbito exterior, né, uhum. desse conhecimento, são coisas que a gente pode experimentar Sim, a partir de um relacionamento com Deus, fazem parte, né, muitas mas é vezes. sei lá, é que nem você falar que o relacionamento com sua esposa somente é um relacionamento verdadeiro se houver borboletas no estômago, Sim, se houver uma sensação "uau", o tempo todo. mas Uau! uau, né. Mas e o dia a dia, né. Sim. Tem uma coisa que eu falei com o Itacir quando a gente fez o podcast, Uhum, que falava muito sobre essa ideia, a ideia do John Frame, que é quando a gente conhecer a Deus significa conhecer ele como Senhor. uhum. Reconhecê-lo É, como como o Senhor, senhorio, né, da nossa. como Senhor de Uhum. tudo, e Sim. conhecer como Ele como Senhor é conhecer Ele como aquele que tem controle sobre tudo, que tem autoridade sobre tudo, que está Uhum, presente. uhum, Então essa ideia de que a gente conhecer a Deus não é algo apenas, eh eh, teórico. "Ah, uhum. eu sei quem Deus é, eu li aqui, já Sim. entendi quem Deus é". Não, assim, o conhecimento bíblico nos convida sempre a um aspecto, experiencial, Uhum. que é a ideia de que tá, eu conheço, eu entendo que Deus é Senhor sobre tudo. A minha vida reconhece que Sim. Deus é Senhor sobre tudo? Ou seja, eu vivo como alguém que se submete a Deus, ou eu vivo submetido a outros senhores? Uhum. Então, assim, se eu vivo submetido ao medo, a outros senhores, como assim, a minha própria vontade, o meu próprio desejo de buscar prazer, Uhum. ao que as outras pessoas pensam sobre mim, às aparências, se eu vivo me submetendo a outras coisas e não a Deus, significa que eu não conheço a Deus. Uhum. Então, assim, isso, foge muito do que a gente às vezes pensa, do que é conhecer a Deus. "Ah, Uhum. eu conheço a Deus", claro, todo mundo conhece. Sim. Você perguntar para qualquer pessoa, sei lá, morador de rua: "Você conhece a Uhum. Deus?", "Claro, conheço". Mas a vida demonstra que eu me submeto a esse Senhor, Uhum. que Ele é meu Senhor, que eu vivo de acordo com o que Ele manda. Se minha vida não reconhece, significa que eu não o conheço. Sim. Que eu conheço só de aparências, que eu conheço só Uhum. de ouvir falar, que nem eu Uhum. conheço Tarantino. Mas se eu não me submeto a ele como o meu senhor, eu não conheço ele de fato. Sim. Então a Talvez é só experiência, uma admiração, não é um relacionamento. claro. Então assim, até a gente conversou um pouco sobre isso no culto ontem de homens. Essa ideia de que, eu penso assim, que aquelas pessoas que não se submeteram de fato a Deus, que não conheceram Uhum. de fato num relacionamento, eu vejo que serão aquelas pessoas de Mateus 22, que chegarão nos últimos Uhum. tempos e falarão: "Ó Jesus, a Em teu gente nome. em teu nome a gente fez isso, em teu nome", e Uhum. que Deus fala? Apartai-vos. "Não vos conheço, nem Uhum. sei quem você é, cara". Uhum. É tipo: "Ô, eu fiz isso em teu nome, quem que é você?". É você chegando pro Tarantino. Eu É, sou seu tipo, eu fã, assisti tudo, não sei o que, eu fiz. Cara, tudo bem, obrigado, mas não te conheço. você não vou te convidar pra vir na minha casa. Uhum. Sim. Então acho que isso é muito forte. E a ideia do conhecer bíblico, né. Você Sim. vê que no Antigo Testamento tem quando havia essa relação sexual, era a palavra usada era conhecer. O Uhum. marido conheceu a sua Uhum. mulher, né. Então o conhecimento é essa existe essa É. um relacionamento íntimo, Sim. né. E não é s e é que eu acho que uma coisa que a gente, eh nos ideais de hoje, né, o ideal filosófico, a gente começou apenas a colocar o conhecimento como algo, eh, teórico. Uhum. E no ideal hebraico, o conhecer está muito ligado a algo que faz sentido, a algo que tem um uso na Uhum. sua vida, algo que é palpável na sua vida.
Uhum. Então, acho que isso confronta muito, né, cara? Sim. Confronta muito a gente, né? Tem pessoas que vão na igreja e falam, não, eu sou cristão, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, Uhum. mas minha vida tá totalmente oposta. Então, e Uhum. aí? Uhum. Né? É, até eu comentava com você esses dias que eu ouvi de uma conversa, assim, de terceiros, uma pessoa falando, "Não, eu tenho muita fé em Deus, assim, né? Mas e aí, se a vida não condiz, né? O que que Claro. adianta você? Ah, Você não se submete ao que eu estava falando. Não, tem um processo de santificação, a gente Sim. entende, a gente é falho no processo, né? A gente erra, Uhum. mas quando há um erro, o sentimento, né? A atitude seguinte do erro É o é o arrependimento. arrependimento. Fala, não, errei, perdão, vou Uhum. voltar ao trilho. Vou voltar Uhum. ao trilho. Sim. Mas se não existe isso, talvez existe uma Uhum. discrepância entre conhecer e experimentar, né? É. E como saber, Gui, se eu tenho vivido esse relacionamento profundo com Deus, não somente um experimento, não somente este relacionamento de consumismo que eu só o procuro quando eu preciso. Como que eu consigo identificar? Cara, eu acho que tem que haver, né, autoexame. Uhum, Né? Eu acho que na jornada precisa haver autoexame diário, né, cara? uhum, Porque tem uma coisa que até junto com a B, com a minha esposa, a gente, assim, tenta fazer pelo menos uma vez por semana um uhum, encontro que a gente reavalia como a gente tá caminhando. uhum, Tipo, às vezes a gente, tem alguma queixa, uma reclamação, fala, meu, nesse dia a gente trabalha mais sobre isso. Se é fácil, a gente fala na hora. uhum, Mas se é mais tenso, fala, não, depois a gente conversa. E porque. E até às vezes a gente fala nesses momentos sobre, cara, essa semana a gente não tem orado junto, né? Vamos voltar. uhum, Vamos tentar melhorar essa semana. A gente não tá fazendo isso junto. E eu vejo que, assim, Deus tem paciência com a gente, mas eu acho que a gente pode perder muito tempo se a gente não tem um autoexame regular, uhum, né? Porque, que nem, às vezes você tem erros, cara, que você vai perder muita coisa se você ficar muito tempo sem perceber. uhum, Porque às vezes a gente faz isso, né, cara? De repente você vê, um mês, você percebe depois de um mês, fala, cara, tipo, esse último mês eu não fiz isso, cara. Eu uhum, não fiz nenhum exercício. Ou esse mês eu não parei pra ler a palavra direito. E, cara, assim, você demorou um mês pra perceber algo que tá fazendo, assim, um dano gigante na sua vida. uhum, Por isso que eu entendo, assim, que, assim, no casamento a gente coloca uma vez por semana, que senão fica muito cansativo, né? Pô, todo dia falando. Mas acho que é muito menos dano uhum, você perceber depois de uma semana, putz, a gente não tá orando junto. aham, Vamos voltar. Do que depois de meses falar, cara, a gente não tá orando junto. Então uhum, você passou meses sem orar junto? sim. Você passou meses sem cuidar disso na sua Às vida? vezes espera chegar, tipo, numa situação assim, onde já, cara, já criou uma crise, Sim. e aí você vai avaliar o porquê que vocês chegaram até aí. Eu acho que existe talvez uma noção de menosprezar os efeitos do pecado na nossa Uhum, vida. Né? A gente menospreza muitas vezes, meu, sim. vai deixando, quando der ruim eu arrumo. Mas, cara, assim, os danos que isso pode causar são gigantes Uhum, na nossa vida, da gente não perceber que Deus é de fato o nosso Senhor. uhum, Assim, então, assim, eu procuro pensar todos os dias sim. no meu tempo devocional de falar, cara, onde que eu tenho errado? Uhum, De fato, Deus é meu Senhor? De fato, eu tenho vivido uma vida como se Deus é meu Senhor ou eu tenho me submetido a outros deuses? uhum, Onde que eu tenho errado que eu não estou percebendo? Eu penso todos os dias. sim. Gui, acho que outra forma também de você se autoavaliar é pensar assim, como eu tenho agido em relação ao meu próximo? Sim, Né? Quais tipos de atitude eu tenho tido em relação ao meu próximo? Porque a gente viu isso, a gente já comentou isso aqui no podcast. sim, O amor a forma com que a gente ama é um fator determinante para sim, saber se nós estamos no trilho, se nós estamos sim. no caminho
certo ou não. Totalmente. E eu falo de um amor, não é um amor. Por mais que a gente precisa ser intencional naquilo que a gente faz, a gente precisa fazer, amar as pessoas, de certa forma, nos esforçando para isso. Mas por que que a gente faz isso? Faz isso porque um dia fomos amados, Sim. né? Até quando a Bíblia vai falar, Gálatas, o fruto do Espírito, né? Uhum. Vai dizer, o fruto do Espírito é o amor. Sim. Aí vem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim. Eu Boa, 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 decorei, boa. meu irmão, musiquinha na escola bíblica. Muito bom. Mas brincando, brincadeiras à parte. Mas todos eles são fruto, são talvez a forma mais visual de se imaginar seria talvez como se fosse uma mexerica, assim, né? Uhum. É um fruto com vários gominhos, né? Então o Uhum. fruto é o amor. E aí tem as várias derivações, né, Uhum. do amor. Mas essa é uma forma também de perceber, cara, então se o espírito habita em mim, eu preciso ser transformado e ter atitudes de uma pessoa transformada. Totalmente. Né? E por mais que às vezes eu preciso me esforçar para te amar. Sim. Quando você deixa o ar no 22, no 23, Sim. eu tenho que me esforçar. Exatamente. É... Já virar lavagem de roupa suja. Mas por que que a Ah, gente ama o nosso próximo? Porque um dia nós fomos amados, né, Gui? sim, mas essa é que eu gosto desse assunto em relação a que você trouxe, né? Do amor não como. Amor não é. Ele é um fruto. Uhum. Ele não precisa ser uma coisa forçada. Sim, Né? exato. Acho que esse é um assunto também interessante, né? Até que ponto a gente precisa trabalhar, mas então o Uhum. que significa? A gente precisa ficar esperando o amor chegar Uhum. e eu vejo por um lado que o amor precisa ser cultivado, Boa. Uhum. saca? Eu gosto da imagem de como se fosse uma a gente está no agro aqui, né? Yeah. Campo Mourão. Eu Uhum. vejo que assim, você quem vai plantar, eu não sei nada sobre processo de plantação, eu quero Os saber mais. agrônomos que nos Os perdoem. agrônomos que nos perdoem, mas eu entendo dentro do meu conhecimento de filmes e literatura que, assim, você quer plantar alguma coisa, você você prepara a terra, você prepara o solo, Uhum. você coloca as sementes lá, tudo que precisa ser rega, mas você não força a planta a crescer. Sim, tem um tempo certo, né? Então, assim, só que houve um trabalho para que a planta pudesse crescer. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu vejo o amor um pouco nesse sentido, de que você precisa ver um trabalho nosso de cultivar o solo no sentido de, olha, eu vou orar pela pessoa, eu vou pedir graça a Deus, pedir paciência, eh, preparar o solo. Uhum. Tá, olha, eu não, talvez você não goste da pessoa, talvez está acontecendo alguma situação, ou talvez você entende que você precisa desenvolver mais aquilo. Você vai preparar o solo nesse sentido de falar: Deus, trabalha no meu coração, porque Uhum. eu sou pecador. Trabalha em mim, me dá graça, me dá oportunidades de amar a pessoa. Trabalha no meu coração para que eu perdoe. E isso eu vejo que é um cultivar. Uhum. Eh, Às vezes, sei lá, eu vejo até no casamento, né, que muitas vezes a gente, eu converso muito isso com a B, ela até chegou a tatuar o cultivar satisfação, Uhum. porque às vezes a gente quer muito já ter o fruto Sim. da coisa, a gente já quer estar feliz, quer felicidade, quer estar satisfeito, quer que o outro satisfaça a gente, mas como que eu tenho cultivado isso em Deus? Pedido graça a Deus, agradecido pelo que eu tenho. Então acho que às vezes a gente foca demais no negativo. Uhum. E acho que até com irmãos na fé. A gente fala, eu queria ter uma pessoa perto de mim, um irmão que soubesse mais, ou um irmão que fosse assim, que for. Mas, cara, assim, Deus preparou aquela pessoa nesse momento da história para caminhar do seu lado.
E às vezes a gente tem muitas expectativas sobre pessoas. Ah, essa pessoa não cumpriu uma expectativa como eu gostaria, ou essa pessoa não fala como eu gostaria, ou esse pastor não fala como eu gostaria que falasse, ou ele não sabe disso. Cara, assim, Deus preparou essa pessoa para estar caminhando com você nesse momento. Uhum. Você tem agradecido a Deus pela vida dessa pessoa? Você tem pedido a Deus para te usar na vida dessa pessoa? Você tem pedido oportunidades a Deus? Você tem intercedido por essa pessoa? E eu vejo que isso é um cultivar do solo. Uhum. E aí eu vejo que o fruto do amor vai nascendo nesse solo, Sim. dado por Deus. Claro, Uhum. tudo é Sim. provido por Deus, Aham. mas eu vejo que muitas vezes a gente não quer preparar nada. A gente falha, né, nessa preparação, né? A gente não ora pela pessoa, a gente Uhum. não intercede, não se coloca diante de Deus nisso. E até tem atitudes, né, em relação à pessoa, né? Exatamente. O amor, ele tem esse poder, assim, de colorir, né, a vida de por onde ele passa, né? Sim. É, eu me lembrei de uma história, Uhum. na verdade são duas histórias em uma, Sim. mas num podcast, eu vi isso num podcast do Brasil, mas eles estão comentando de um podcast americano, Uhum. onde há um psicólogo, um cantor e o apresentador conversando, eles estão Sim. ali trocando uma ideia, e aí o apresentador tá contando que ele tá indo trabalhar um dia no carro, e aí ele vê uma cafeteria com drive-thru, ele, pô, vou ali comprar um café, e ele entra, um carro entra atrás dele, ele faz o seu pedido, aí ele vai para a segunda janela onde você paga. E aí quando ele vai pagar, ele olha para trás, vê o carro cheio de pessoas, Hum. assim, o carro tá bem cheio, o carro que tá atrás dele, e aí ele fala para a moça do caixa, ó, quanto que deu a conta da pessoa de trás? Hum. Daí ela fala um valor considerável, ele vai lá e paga e tal e continua. Vai para outra janela para receber o café. E aí ele pega o café dele, bota ali no carro e ele sai andando bem devagarzinho. E aí ele vê o outro carro se aproximando e a alegria daquelas pessoas em ter ganhado, né? Em terem Sim. ganho Mó aquele legal, né? café, não ter que pagar aquela Pô, conta, né? Só que queria eu. exatamente. É. E aí, na hora ali, o psicólogo explica, né, como que o amor, ele transforma a vida das pessoas. Mesmo que não seja uma atitude, mesmo que você seja o espectador de uma situação, isso traz alegria também pro seu coração. Ele até brinca, fala assim, ah, esse quentinho que você sente no coração ao ouvir uma história dessa. E aí o cantor, ele começa a contar uma história que ele viveu também. Ele conta que ele estava numa tour e tá numa cidade específica, ele vai até o local do show, passa o som e volta pro hotel. A equipe dele toda vai descansar e ele desce até o bar do hotel, até o café do hotel, para tomar um café. E ele tá sentado numa mesa tomando um café sozinho, e de repente ele vê três senhoras entrando. E ele olha para as senhoras e fala assim: poxa, olha, elas têm o mesmo tipinho da minha mãe. E fazia um ano e pouco que ele tinha perdido a mãe dele, né? Ele, cara, que vontade de tomar um café com a minha mãe, né? E aí, na hora, vem o estralo assim, cara, por que não tomar um café com essas senhoras? Ele convida, então, Hum. as senhoras para se sentar na mesa dele, ali eles passam 1, 2 horas conversando. Ao final da conversa, ele agradece aquelas senhoras, fala, olha, obrigado, né, por esse tempo, eu perdi a minha mãe tem um pouco mais de um ano e sentar aqui com vocês me fez lembrar os cafés que eu tomava com a minha mãe e tal, tal, tal. E aí uma das senhoras se aproxima dele, ela abraça ele, ela começa a chorar. E aí ela conta que fazem poucas semanas que ela perdeu o filho, e o filho tinha a mesma idade que esse cantor. Hum. E elas nem sabiam quem ele era, assim. Uhum. E aí ela fala que depois de muito tempo ela conseguiu sair de casa, de uma depressão, mas que aquele dia ali trouxe para ela esperança de continuar vivendo, de Uhum. seguir. É, cara, são atitudes não forçadas, Sim. situações do dia a dia que você consegue demonstrar amor por uma pessoa e talvez, não estou falando mudar a realidade da pessoa, Sim. mas mudar o dia.
Às vezes uma mensagem que a pessoa está passando por um momento difícil, você consegue alegrar, consegue trazer esperança de alguma forma, né? O Sim, amor, ele tem eh, essa capacidade. E como a gente já falou, e não é um amor forçado. sim. Não é eu ficar toda hora forçando algo para dizer que eu amo uma pessoa. Uhum. Mas, repito, nas pequenas coisas e demonstrando o amor de Deus, né? Sim. E aí há um ditado que diz que as suas atitudes, elas gritam tão alto que eu mal consigo ouvir a tua voz. Hum, Eh, as atitudes falam muito mais do que qualquer sim, palavra. Então nós, como povo da cruz, nós como filhos de um Deus de amor, né, é nosso papel amar as pessoas, sim. porque assim a gente vai revelar Jesus, assim a gente vai revelar o Pai a elas, né? Sim, acho que, cara, muito bem colocado, cara. Eu vejo que um resultado de a gente se relacionar com Deus de uma forma bíblica, Uhum. que é não apenas o conhecendo de ouvir falar, mas de conhecê-lo, de experimentá-lo, Caminhar, né? de estar com ele, de ser um com ele, dentro da oração de Jesus em João 17, de ter esse relacionamento íntimo Uhum, com ele. uhum. Um resultado é que a nossa vida vai ser usada por esse Deus gracioso, porque nós fomos amados por esse Deus, e esse amor de Deus, através de nós, vai ser evidenciado na vida de outros. Sim. Então, assim, por isso que essa ideia de que não é algo forçado, Uhum. assim como a árvore vai dar fruto quando ela tá plantada, que nem a gente vê no Salmo, né, essa Aham, ideia de que junto a Ribeiro. Aham. a árvore está plantada no lugar certo, então Sim. ela vai dar fruto e e outras pessoas vão experimentar. Eu Hum. acho que é muito forte essa ideia de Gálatas, que Uhum. eu vejo que essa ideia do fruto, porque o fruto não é para a árvore, Sim. né? O fruto é para que outras pessoas Uhum. experimentem, cheguem na árvore e falem, Uhum. uau, que delicioso, né? Uau. Uau, esse meme. Mas é para que outras pessoas experimentem. E eu vejo que essa é a ideia principal, né? Que, não que as pessoas experimentem de quem nós somos, Sim. mas que as pessoas vejam de forma palpável algo sobre quem Deus é. Aham. É a oração sacerdotal que você falou, de João 17, né? O mundo só vai saber quem Deus realmente é se houver essa unidade, né? Sim, exatamente. Muito interessante Então eu isso. vejo que isso precisa sempre ficar muito claro, porque se a gente não tiver cuidado, vai virar um humanismo, né? Sim, Não, exato, vamos que é fazer o filantropia, bem, é. vamos fazer o bem no mundo, vamos gerar o bem. E Uhum. assim, a gente sabe como isso acaba. Sim. Isso acaba no momento que a emoção acaba, né? Aham. Mas o ideal bíblico é sempre que as pessoas vejam quem Deus é. E Uhum. esse é o nosso chamado, né? Então, assim, é como se fosse o caminho natural das coisas, né? Uhum. Então, se o mundo não está experimentando de Deus e do amor de Deus por meio da nossa vida, algo está errado Uhum. no processo. Uhum. Tem algo errado. Então, acho que isso talvez seria o principal ponto do nosso autoexame. Uhum. Tá? Outras pessoas estão sendo amadas através da minha vida e essas pessoas estão conseguindo se aproximar de Deus através da minha vida, de alguma forma? Uhum. Se não, cara, tem algo errado. Se não, talvez eu não conheça Deus como eu deveria conhecer. Talvez eu conheça aspectos de Deus, talvez eu conheça alguma coisa, mas algo se perdeu no caminho. Uhum. Não é culpa de Deus, é uma Sim. culpa minha. Aham. Eu fiz alguma coisa errada. Então é louco isso, né? É. Não, e aí a gente volta lá no começo, né, na questão de só conhecer sem experimentar, né? Claro, claro. E pensar assim, né, Gui? É, cara, tem tanta gente aí que faz o bem, que doa, Sim, enfim. Mas se não houver amor, né? Se não for feito para demonstrar, para apontar
para Jesus, cara, é filantropia. É em vão, né, É em cara? vão. Uma hora acaba, uma hora o recurso acaba, enfim. Eu lembro de uma. Acho que eu comentei contigo uma vez que eu vi um Assim, amigo. só pra Não, me corrigir, claro. desculpa. Assim, não diria que é em vão. Sim, É uma forma, assim, que eu veria a questão da graça comum sim, de Deus. Deus permite que haja essas coisas, claro. que haja E em momentos sim. outras Cara, formas de amor pô, nesse você sentido de me troca. lembrou de uma situação. Uhum. Quando teve a tragédia lá em Rio Bonito do Iguaçu, Sim, sim, sim. acho que eu comentei isso contigo. O tornado lá, enfim. Ele aconteceu numa sexta. Eu fui pra lá na semana seguinte, mas quando eu cheguei lá, eu ouvi uma história que, cara, aquilo assim, é, encheu meus olhos d'água. Assim, é Uhum. uma coisa muito simples, mas de um rapaz que a, agora, hoje está completando 2 anos, né? A tragédia do Rio Grande do Sul. Essa semana está completando Uhum. 2 anos. Mas ele mora no Rio Grande do Sul. Ele teve a cidade dele inundada, ele perdeu casa, ele perdeu um Sim. monte de coisa. Mas quando ele soube do tornado em Rio Bonito do Iguaçu, que, né, 90% da cidade estava desabrigada, ele foi até lá, pegou o carro dele e foi. Cara, e aí ele levou carne e ele achou lá uma churrasqueira de um estabelecimento que tinha sido destruído e sobrou só a churrasqueira. Cara, e ele fez um Uhum. churrasco e começou a distribuir carne assada para as pessoas. E aí você pode até estar pensando assim, tá, mas pô, a pessoa não tem casa, a pessoa não tem onde morar, né, Sim. e tal, tal, tal. E o que a pessoa quer com churrasco? Não, mas é uma forma de trazer dignidade, humanizar, né, trazer para aquela pessoa, talvez naquele final de semana ela tinha planejado no domingo fazer um Sim. churrasco com a família, Uhum. né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Existe sim, Deus permite com que pessoas abençoem, pessoas se doem. Cara, nos dias que eu fiquei lá, mano, sem brincadeira, assim, a gente tava ajudando num lugar lá, ajudando a colocar um forro, das 11 horas da manhã até uma e pouco da tarde, cara, a cada 15, 20 minutos, sem exagero, Gui, passava alguém, ô, vocês têm almoço? Ó, a gente quer deixar uma Uhum. marmita aqui. Cara, a gente ficava negando comida, assim, porque Uhum. tinha muita gente pra ajudar. E tá certo, é isso, pessoas que precisam de ajuda, a gente tem que ajudar. Mas a gente precisa entender que, assim, nós, como cristãos, o nosso papel não é só dar o alimento, mas apresentar a uma pessoa o pão da vida. Sim. Não é só matar a sede de uma pessoa que está sedenta, mas é mostrar para ela uma fonte inesgotável de água viva, né? Sim. Então, por isso que eu quis trazer essa questão assim, quando a gente só ajuda, quando a gente é bom, mas assim, a gente não está cumprindo 100% o Sim. nosso papel. Sim. É. Me ajuda aí. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, Uhum, é por aí. sim. É. Cara, existem diversos fatores, né, que a gente consegue se autoexaminar e entender se nós estamos caminhando no caminho certo. Uhum. Existe a questão da obediência aos mandamentos, existe, cara, a questão se a gente tem seguido aquilo que está na Bíblia, enfim, mas existem dois mandamentos que Jesus nos deixa, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Sim. E acho que é isso que tem que resumir a nossa vida, né? Deus é, ser do nosso Senhor, é, entender que tudo vem dele, que é Ele quem nos tira da onde a gente estava, Sim. a obra é dele, e o resultado disso é amar o meu irmão, é me doar pelo meu irmão, é abrir mão muitas vezes do meu conforto para ajudar o meu irmão. Acho que esse é o resumo aí do que nós estamos vendo em toda essa série, né? Sim, totalmente, totalmente. É o desdobramento, né, de
eu vejo que Deuteronômio 6:4, Sim. de Deus chama o povo de Israel a amá-lo, né? Uhum. Me ame com todo o seu coração, com toda a sua mente, todo o seu entendimento. E, e tem é também o desdobramento, né, dos 10 Dos 10, mandamentos. aham. Então é algo, eu vejo que flui, né, através desse amor a Deus. Quando a gente ama quem Ele é, amamos a Sua palavra, Uhum. nós entendemos que nós conseguimos amar, né, o próximo como a nós mesmos. Então é isso, Uhum. é nessa direção. É isso. Gente, se essa conversa te ajudou, se isso gerou aí algo em teu coração, compartilha aí com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você precisa amar mais, o que você quer que ela te ame mais. Lembrando que você encontra no nosso canal no YouTube, no nosso Spotify, toda a série Clareza no Caos. Nós ainda temos dois episódios, né? Dois domingos ainda desta série. Ela se encerra ao final desse mês, mas que você se autoexamine agora, que você pense, cara, será que realmente eu tenho me doado, eu tenho amado as pessoas como resposta ao Deus que me amou? Que você possa refletir, que você tenha uma excelente semana. Semana que vem estaremos aqui novamente, neste mesmo local, neste mesmo horário, para mais uma conversa de amigos a respeito daquilo que tem ecoado na nossa igreja. Gui, nos despeça, por favor. Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Uau para todos. Deus abençoe. Amém. Até mais.